Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema promessa para pais e filho, a nossa lição de número 9 e o texto base é Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Nossa lição do dia 1º de 12 de 2024. E a nossa introdução diz assim: o envolvimento no lar entre pais e filho é a válvula motriz para um crescimento consciente dentro da família. É como se fosse uma engrenagem. Esse envolvimento entre pais e filhos é o que vai fazer a família crescer, produzir, frutificar e assim ser uma família saudável. É o que está precisando nos dias de hoje. Um envolvimento entre pais e filhos, respeito entre pais e filhos. É que os pais saibam os seus limites e os filhos também saibam os seus limites. E assim, essa válvula motrix ela vai produzir, ela vai acrescentar a uma harmonia, uma felicidade, um prazer dentro do lar, dentro da casa e no seio da família. Então, essa válvula motrix é o que é importante no seio da família, no consciente da família. Por exemplo, a amizade entre pais e filhos gera cumplicidade entre eles e monetiza é trazer lucro, monetiza o envolvimento pessoal, afetivo, moral e social. Então, a cumplicidade vai produzir? Vai monetizar afetividade moral, tá? Afetividade, tanto no sentido moral, tanto no sentido social. Então vai haver essa monetização entre a família quando existe cumplicidade. Então tem que haver cumplicidade entre pais e filhos. Seguindo, e essa cumplicidade realmente é muito importante. A afetividade traz cumplicidade, como a gente falou que a cumplicidade é importante. Tá? A afetividade. Pais precisam ser afetivos com os seus filhos. Filhos precisam serem afetivos com os seus pais. Aí a gente abre aspas e diz o seguinte: pais e filhos, como manter um bom relacionamento na modernidade? O problema que a gente tem vivido nos dias de hoje, que a modernidade tem arrancado, tem anulado, tem apagado, tem penumbrado dentro do seio da família. A gente está falando de monetização, tem tirado esse lucro, essa produtividade dentro da família. A modernidade ela não veio, não tem por objetivo ser algo ruim, danoso, prejudicial no seio da família, mas a forma que as pessoas, ou até mesmo a gente está tratando de igreja, porque é algo que eu estou comentando para uma escola dominical, tem trazido grande transtorno no seio da família, que é a modernidade. Saiba usar a modernidade sem ser destrutivo com a sua casa e com sua família. Isso eu falo para pais e também falo para filhos. Seguindo, o primeiro ponto que nós temos a observar: pais e boas dádivas para filhos. Eu coloquei aqui Mateus capítulo 7, versículo 9 e 11, ao 11, quando Jesus fala que vós sendo maus, dai boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial, vosso Pai que está no céu. Então, os pais têm que procurar sempre ser agradáveis, sempre ser afáveis para com os seus filhos, mas também tem que pesar na balança como que esse agrado, essas dádivas chegam na mão dos seus filhos, que elas são dádivas que estão comprando os filhos ou estão mantendo os filhos numa certa rédea. Então, isso vai depender da forma a intenção do coração dos pais. Quando eu falo pais aqui, eu falo do pai e da mãe, no sentido geral da palavra. Seguindo. A entrega dos pais aos filhos deve ser livre e completa, mas com requinte de moderação. A entrega dos pais aos filhos deve ser livre e completa, mas com requinte de moderação. Moderação é a ação ou efeito. Requinte é ação ou efeito. O efeito tem que ser moderado. Às vezes a paz é muito duro, a paz é muito brando, que recua com facilidade a certas resistências dos filhos, e isso vai produzir prejuízo no futuro. Então tem que
ser livre e completa, mas com requinte de moderação. Um pai amoroso expressa a sua amorosidade na disciplina. O que é expressar amorosidade na disciplina? É nós lermos Hebreus capítulo 12, versículo 7, que vai falar que todo pai que ama, ele disciplina o seu filho. Então, uma das formas de amar é disciplinar e não deixar o filho fazer o que quer. Seguindo. Os pais impõem os limites doutrinários para os filhos, que será, aí eu estou citando um texto bíblico, abre-se aspas, diadema de graça e colare para o teu pescoço. Provérbio capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Aquilo que é exigido pelos pais deve ser brando. Brando, eu uso a palavra brando com significado de afável, de docilidade. Os pais têm que exigir, têm que cobrar, mas tem que ser afável, tem que haver docilidade nas suas palavras, mas rígida em sua aplicação. Provérbio capítulo 22, versículo 6, que vai reforçar a ideia da disciplina. A disciplina não tem por objetivo eliminar o amor. Provérbio capítulo 13, versículo de número 24, leia isso depois. Observação: pais, saiba lidar com os diferentes modos de comportamento do seu filho, ou comportamentos dos seus filhos. Saiba colocar a resposta, saiba colocar suas respostas. Ou seja, como que eu coloco as minhas respostas? Como que eu coloco as minhas palavras? Eu coloquei Provérbio capítulo 15, versículo de número 1, que é a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, qual é a colocação, o comportamento do pai para com o filho? Aquilo que o pai se comporta para com o filho pode também suscitar no filho um comportamento reversível, ou contrário, diferente. A paz, como o texto de Efésios, que eu não vou citar aqui porque está na revista, que provocam a ira aos seus filhos. E isso é extremamente, ultramente danoso e prejudicial. 2. Filhos responsáveis e modernos. Ou seja, filhos que vivem hoje num período de modernidade, um período diferente do que, por exemplo, o período que eu vivi na minha juventude, na minha criancice, que devem serem responsáveis em seus comportamentos e em suas atitudes. Porque, infelizmente, essa responsabilidade que os filhos têm que ter, ela vem engendrada ou inserida pelos pais. O comportamento dos pais para com os filhos é que vai fazer os filhos responsáveis e modernos, vivendo uma modernidade, uma sociedade diferente do que a minha de 30 a 35 anos atrás, mas com um comportamento e uma atitude completamente responsável e sadia, não só no meio da sociedade, mas também com seus pais também. O texto que eu coloquei aqui, Mateus capítulo 15, versículo 4 e 6, e Marcos capítulo 7, 11 a 13. E eu coloquei a palavra corban. Depois você pesquisa o significado da palavra corban, que é importante no texto que vai aparecer em Marcos capítulo 7 ali. Modernidade. Modernidade está ligada a tudo que rege, que modernidade, perdão. Modernidade não pode anular os atos de respeito e responsabilidade. Quando eu falo de modernidade, eu falo que está ligado a tudo que é recente e atual. Tá? Modernidade é tudo que é recente e atual. Então, a modernidade não pode anular os atos de respeito e responsabilidade. Você pode ser moderno, mas precisa ser responsável. Isso agora eu falo para filhos. Filhos responsáveis e modernos. O que deve ocupar o cerne do coração de um filho cristão era amar a Deus acima de todas as coisas e aos pais como a si mesmo. Eu coloquei como paralelo aqui Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Filhos, aí agora vem a questão. A gente tem hoje na sociedade, e isso às vezes é criado, foi proporcionado, foi forjado pelos pais, pelo mimo que deram aos seus filhos. Então a gente abre assim, um parênteses aqui para dizer o seguinte: filhos, amantes de si mesmo. A paz que criaram filhos amantes de si mesmo. E hoje temos filhos
que não são responsáveis dentro da modernidade ou da sociedade. Filhos amantes de si mesmo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. 2 Timóteo capítulo 3, versículo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 e 3, não herdarão o reino do céu. É esse tipo de pessoa, esse tipo de filho que se diz cristão, que se diz estar na igreja, mas tem esse tipo de comportamento, não vai herdar o reino dos céus. Aí eu coloquei aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, só para corroborar com a ideia. Conclusão. O relacionamento entre pais e filhos é construído na tenra infância, é desde a meninice, mas pode ser destruído pelo mau uso dessa construção na infância. Ou seja, se o pai não sabe lidar com o filho na infância, ele vai destruir o relacionamento entre ele e o seu filho. Ele vai criar um filho rebelde, um filho desobediente. E é assim que nós temos visto na sociedade. Pais e mães que mima filho, que faz tudo pelo filho, que faz do filho tudo para ele, destrói o presente e o futuro do seu filho. O pai, ele deve dar todo o amparato, é só você ler o texto que eu já citei de Mateus capítulo 7, 7 quanto? 7, 9 a 11, e você entender que os pais têm que realmente dar tudo aquilo que os filhos necessitam, mas sempre com moderação, sempre entendendo que se você mimar demais, você vai estragar o seu filho não só em relação a você, mas também em relação à sociedade. E a sociedade não tolera certo tipo de coisa. Então, a sociedade é má, ela é ruim, danosa e prejudicial. Então, você destrói o seu filho não só no presente, mas para o futuro. A tendência desse pai é perder a vida em detrimento da vida do filho. Ou seja, tem pais que dizem assim, meu filho é tudo para mim, então ele vive a vida do filho e não a vida dele. Esse filho não vai ser responsável, esse filho não vai ter compromisso, esse filho não vai ter responsabilidade. Porque o pai, ele pegou os projetos, aquilo que ele poderia fazer e não fez, e depositou tudo na vida do filho. O filho não vai corresponder àquilo que ele precisa ou ele quer, e o pai vai se frustrar e o filho vai se frustrar também. Então o pai ele tem que saber ensinar, e mais também saber conduzir. Ensina o menino o caminho que deve andar. É ensinar e não carregar no colo a vida inteira com um cara com 30, 40 anos, vivendo às custas e à mercê dos seus pais. Observação da nossa conclusão. Aí nós temos o seguinte, na nossa observação, olha o tipo de filhos que a modernidade criou. Presta atenção. Olha o tipo de filho, olha o tipo de filho que a modernidade criou. A modernidade criou qual tipo de filhos? Profanos, irreligiosos, ou em outra tradução é irreverente, tá? Aqui está irreligioso. Você imagina, eu estou tratando e lidando com filho de cristão. Aí você cria o seu filho na igreja, mas seu filho ele cresce um jovem, um adolescente irreligioso, porque a religiosidade para ele não tem valor. Você vai para Tiago capítulo 1, versículo 27, ela manda que a gente viva uma religião. Existe uma religião boa, existe uma religião saudável, tá? E isso é importante para a vida do cristão na presença de Deus. Então, filhos profanos e religiosos, parricidas. Eu não vou falar o significado de parricida aqui, porque eu quero que você pesquise. Matricidas, homicidas, mentirosos e contrário à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Leia, por favor, esses versículos e procure o significado dessas palavras. Você aplicando isso na sua aula, de uma forma sadia e tranquila, eu tenho certeza que você alcançará resultado.
Porque qual é o resultado e o objetivo dessa aula que eu estou ministrando para você aqui, esse resumo teológico aqui para você. Deixa eu até abrir a revista aqui. É que você tem um subsídio diferenciado, e você já sabe disso. E, por exemplo, nossa lição, só para que você possa ter ideia, eu tenho outras anotações aqui na lição que eu não utilizo na minha aula especial aqui. Pois bem, então ele vai falar de bênçãos, pais e filhos, ele vai tratar, por exemplo, o cuidado dos pais com os filhos, mas de uma forma que não vai lidar com os problemas atuais da modernidade. Por que os filhos têm matado os seus pais? Quem tem criado esse sentimento no coração dos filhos de baterem seus pais e matarem seus pais? Será que os pais, com os seus comportamentos da infância, na tenra idade, como eu já citei aqui, eles forjaram isso no coração dos seus filhos? Fizeram filhos mimados e esse mimo criou neles essa intenção maldosa, perniciosa, de acharem que os pais devem entregar tudo a eles, devem fazer tudo por eles. Então, é dentro desse escopo teológico que eu quero que você trabalhe sua aula, que você trabalhe para que os pais saibam lidar com seus filhos agora, para não terem prejuízo no final, lá no futuro. Eu tenho um filho pequeno e vai fazer 3 anos, e se eu não souber lidar com ele, de vez em quando faz algumas coisinhas que não são agradáveis, e se eu não souber lidar com ele, eu vou deixando passar a situação passar, daqui a pouco ele se torna uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos rebelde, e depois para você mudar fica um pouco complicado. Então, tente contornar, mudar e transformar a vida do seu filho agora. Conduza ele no caminho da palavra do Senhor e da vontade de Deus. Porque se ele andar no caminho da vontade do Senhor e da palavra do Senhor, ele será uma bênção não só para você, para sua casa, para sua família, mas para a sociedade. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Em nome de Jesus. Amém e amém.